As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Capítulo 1. Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tombei para trás. Abracei o travesseiro e pensei em MN. A melhor coisa do mundo não é beber água de coco verde e depois mijar no mar. O tio Dalião disse isso, mas ele não sabe. A melhor coisa mesmo é ficar imaginando o que MN vai dizer e fazer quando cair meu último véu. O último véu. Escreveria Leão. Ela fica sublime quando escreve. Começou o romance dizendo que em dezembro a cidade cheira a pêssego. Imagine, pêssego. Dezembro é tempo de pêssego, está certo. Às vezes a gente encontra as carroças de frutas nas esquinas com um cheiro de pomar em redor, mas concluir daí que a cidade inteira fica perfumada já é sublimar demais. Dedicou a história a Guevara com um pensamento importantíssimo sobre a vida e a morte. Tudo em latim. Imagine se entra latim no esquema guevariano. Ou entra. E se ele gosta de latim? Eu não gosto? Nas horas nobres, deitava no chão, cruzava as mãos debaixo da cabeça e ficava olhando as nuvens e latinando. A morte combina muito com latim. Não tem coisa que combine tanto com latim como a morte. Mas acreditar que a cidade cheira a pêssego exorbita. Que a ciudad será essa? Ele perguntaria na maior perplexidade. Desse mundo? Terceiro mundo. E o Elia dos Raso? Na opinião de Lia de Melo Schultz, cheira. Ele então fecharia os olhos onde eram os olhos e sorriria um sorriso onde era a boca. Estou bem, listo com essas minhas discípulas. Enfim, problema dela. O meu é MN. Um MN nu, em pelo, muito mais em pelo do que eu. Ele é peludo, a beça. Assim, na base do macaco. Mas um macaco lindo. A cara tão intelectual, tão rara. O olho direito um pouco menor do que o esquerdo e tão triste. Todo um lado da sua cara é infinitamente mais triste do que o outro. Infinitamente. Eu poderia ficar repetindo infinitamente, infinitamente. Uma simples palavras que se estende por rios, montes, vales infinitamente compridos como os braços de Deus. As palavras, os gestos se renovando como a pele da cobra, rompendo, lisa, sobre a pele. E não é viscosa, porque nela na fazenda era verde e espessa, mas não viscosa. O gesto de Emílio, também novo, não é verdade que tudo será como das outras vezes. Ele virá de pele limpa, inventando o inventado nas suas minúcias. Se Deus está no pormenor, o gozo mais agudo também está na miudeza. Ouviu isso, Emílio? Ana Clara contou que tinha um namorado que endoidava quando ela tirava os cílios postiços. A cena do biquíni não tinha a menor importância, mas assim que começava a tirar os cílios, era glória, os olhos nus. Em verdade, viu que chegará o dia em que a nudez dos olhos será mais excitante do que a do sexo. Pura convenção achar que é o sexo obsceno. E a boca, inquietante, a boca mordendo, mastigando, mordendo um pêssego. Lembra? Se eu escrevesse, começaria uma história com esse nome, O Homem do Pêssego. Assisti de uma esquina enquanto tomava um copo de leite. Um homem completamente banal com um pêssego na mão. Fiquei olhando o pêssego maduro que ele rondava e apalpava entre os dedos, fechando um pouco os olhos
como se quisesse decorar-lhe o contorno. Tinha traços duros e a barba por fazer acentuava seus vincos como riscos de carvão, mas toda a dureza se diluía quando tirava o pêssego. Fiquei fascinada. Alisou a penugem de casca com os lábios e com os lábios ainda foi percorrendo toda a sua superfície, como fizera com as pontas dos dedos. As narinas dilatadas, os olhos estrábicos. Eu queria que tudo acabasse de uma vez, mas ele parecia não ter nenhuma pressa. Com raiva, quase esfregou o pêssego no queixo enquanto, com a ponta da língua, rondando nos dedos, procurou o bico. Achou. Eu estava escarapitada no balcão do café, mas via, como num telescópio, achou o bico rosado e começou a acariciá-lo com a ponta da língua num movimento circular intenso. Pude ver que a ponta da língua era do mesmo rosado do bico do pêssego. Pude ver que passou a lambê-lo com uma expressão que já era sofrimento. Quando abriu a boca, o bocão e deu o bote, que fez espirrar longe o sumo, quase engasguei no meu leite. Ainda me contraio inteira quando lembro. Lorena Weisleme, não tem vergonha? Não, disse em voz alta o anjo sedutor. Acendo depressa um tablete de incenso. Ou mente pervertida. Queria ser santa, pura como esse perfume de rosas que se enrola em mim e me dá sono. A astronauta também sentia sono quando eu acendia o incenso. E ele espreguiçava como me espreguiço. Foi com ele que aprendi a me espreguiçar. Gato à toa. Por onde você anda, hein? Dava aulas diárias de preguiça e luxúria, mas nunca repetia os movimentos. Todo bailarino devia ter um gato. A astúcia. Ao mesmo tempo, o abandono. O desprezo pelas coisas realmente desprezíveis e aquele cálculo e fixação. Todo feito de delicadezas perigosas, meu gato. Ô demônio! Nas pausas das lições ficava me olhando, tão mais consciente do que eu na minha inconsciência. Como é que eu podia saber? Ainda nem conhecia-me. Não ficava horas e horas minhocando contento, como tenho minhocado. Ai, meu Pai, só Jesus compreende e perdoa. Só Ele que já curtiu como nós, Jesus. Jesus, como eu te amo. Eu vou pôr um disco em sua homenagem. Espera, ofereço música assim como Abel oferecia ovelhas. É lógico que ovelha é muito mais importante, mas Jesus sabe que tem horror de sangue. Minhas oferendas só podem ser musicais, bem radix. Escuta, meu amado, escuta essa última musiquinha que ele fez antes de morrer. Morreu drogado e o pobrezinho. Todos eles morreram drogados. Mas ouça, e sei que você vai baixar a mão até sua caripinha, cheia de suor e poeira. Jim, Jim. Num salto elástico, Lorena se atirou na cama de ferro dourado, da cor do papel da parede. Ensaiou alguns passos de dança. Levantou a perna até tocar com o pé descalço na barra de ferro e saltou para cair na estreita lista azul do tapete de junta. Aprumou-se, sacudiu a cabeleira para trás e, olhando em frente, foi se equilibrando na listra até chegar ao toca-discos. Jim, Jim, onde você está? Perguntou ela, examinando a pilha dos discos na prateleira da estante. Vestia um leve pijama branco com florinhas amarelas e tinha no pescoço uma corrente com um coraçãozinho de ouro.
Segurou o disco nas pontas dos dedos. E você, Romo? Onde agora? Apertou os olhos úmidos e colocou o disco no prato. Mansamente levantou a agulha e a conduziu com o bico de um pássaro cego até a vasilha d'água. Deixou-a tombar. Lorena, a voz vinha do jardim. Rapidamente ela arrepanhou a cabeleira, torceu-a na nuca e pôs-se nas pontas dos pés. Abriu os braços. Foi andando na lista, em caracol de tapete, tensa como uma equilibrista num fio de arame. Lorena, bota a cabeça na janela, quero falar com você. Ela vacilou perigosamente. O pé direito plantado na listra, o esquerdo um suspenso no ar. Descontraiu-se quando conseguiu poupar o esquerdo na frente do outro sem perder o equilíbrio. Chegara ao fim da travessia. Inclinou-se para os lados numa profunda reverência, os braços em arco para trás, as mãos se tocando como pontas de asas entreabertas. Agradeceu recuando um pouco, um sorriso modesto posto no chão, mas empolgou-se ao correr uma flor no ar, beijou-a, tirou-a triunfante para as galerias e voltou, rodopiando a janela. Acenou para a jovem que esperava de braços cruzados no meio da alameda. Levou as mãos ao lado esquerdo do peito e suspirou com ênfase. Minha amada, seja bem-vinda. Veja que dia. É primavera, Leão. Primavera. Vera, é verdade, prima. Naturalmente primeira, a verdade primeira. Numa manhã assim tenho que me segurar se não saio voando. Olha as margaridinhas, abriram todas. Apontou o canteiro embaixo da janela. Coisa mais jóia. Bom dia, minhas margaridinhas. Lorena, será que você podia me dar um pouco de atenção? Fala, Lia de Mello. Schultz, fala. Com um movimento brusco, Lia puxou as grossas meias brancas até os joelhos. A sacola de couro resvalou para o chão, mas ela se concentrava nas meias, atenta, como se esperasse vê-las escorregar em seguida. Apanhou a sacola. Será que amanhã sua mãe pode me emprestar o carro? Depois do jantar. Digamos às 9, entende? Lorena debruçou-se na janela, sorriu. Suas meias estão caindo. Ou enforcam os joelhos ou ficam desabando. Olha aí, no começo este elástico apertava de deixar a pena roxa. Mas que ideia, querida. Usar uma meia com este calor e sapatões de alpinista. Por que não calçou a sandália? Aquela marrom combina com a sacola. Hoje eu tenho que camelar o dia inteiro, putz. E sem meia, dá bolha no pé. Provavelmente nas solas. Cafornérrimo, pior do que bolhas, só os tais joanetes de mambula. Joanete deve vir de Joana, uma antiga Joana com os primeiros pés deformados e os netos herdaram a deformação e viraram os Joanetos. Ai meu pai, primavera, eu apaixonada e Leão falando em bolha no pé. Tem umas meias tão bacanas, ainda nem usei. Quer ir com elas? Só se forem francesas, entende? São suíças, minha queridinha. Não gosto da Suíça, é limpa demais. E nem vão servir, imagine. Ela deve calçar 40. Que ideia! Os meias que engrossam os tornozelos. A coitadinha está com patas de elefante. Ainda assim emagreceu, subversão emagrece.